Voltamos! E aí? Tomou o seu copinho com água? Já está mais tranquilo? É, Conseguiu visitar os sites que eu deixei na apostila para que a gente possa dar continuidade ao nosso conteúdo? Vamos voltar, então, falando agora da estrutura da NR12. E quando a gente vai falar da estrutura da NR12, vamos ter que pegar alguns conceitos que não estão presentes na NR12, mas estão nas NBRs. E eu vou deixar, inclusive, algumas. Vou falar um pouquinho da BNT. Quem tiver curiosidade de visitar, vou explicar rapidamente como que funciona, mas a intenção aqui é falar da NR12, não das NBRs. Mas precisamos das NBRs porque a própria norma ela faz com que você procure mais informações nesses documentos. Então, continuando a nossa aula, falando de estrutura da NR12, ela é uma norma que ela está dividida em três tipos de normas. Tem a norma do tipo A, norma do tipo B e norma do tipo C. Mas, professor, o que são essas normas do tipo A, B e C? A norma do tipo A é uma norma de segurança que define com rigor conceitos fundamentais e princípios de concepção e aspectos gerais. Então, o que da norma NR12 é do tipo A? Porque ela é dividida nesses aspectos, tipo A, tipo B e tipo C. É um conceito que está na NBR. Norma do tipo A. Então, como ela trata de assuntos gerais, né, conceitos e fundamentos, princípios, então, o corpo geral da norma, o corpo básico da norma, ele é do tipo A. Por quê? Arranjo físico, para qualquer tipo de arranjo, instalação de dispositivos eletrônicos, elétricos, aspectos ergonômicos, riscos adicionais, os manuais, os procedimentos. Então, o projeto, a capacitação, parte da norma, ela vai estar tratando de uma forma ampla. Então, essa é a norma do tipo A. As normas do tipo B, elas são normas que tratam de um aspecto específico ou de um tipo de dispositivo condicionador de segurança aplicáveis a uma gama de máquinas. Então, ela vai ser mais específica. Então, aqui é a parte geral da norma. E aqui na parte específica, então, os dispositivos de partida, acionamento, parada, o sistema de segurança, o dispositivo de parada de emergência. Então, ele é específico para a máquina. Então, ele vai tratar só daquele dispositivo. Já a norma do tipo C, aí essa não. Essa aí, ela vai tratar especificamente das prescrições de segurança detalhadas e aplicadas a uma máquina em particular ou a um grupo de máquinas. Então, os anexos da NR12 está fazendo parte fiel aqui das normas do tipo C. Então, as motosserras, máquinas de panificação, máquina para açougue, etc. Então, essas estão aí nessas normas do tipo C. Certo? Então, a leitura complementar é o que? É o que está lá na NBR 12.100. Então, a estrutura da norma, olhando a norma como um todo, o que nós vamos estudar da NR12? Nós vamos estudar os princípios gerais, arranjos físicos, instalações, dispositivos de partida, acionamento parado, sistema de segurança, dispositivo de parada de emergência, os componentes, etc. Então, a parte geral da norma está descrita aqui nesses itens. E além de todos esses itens que estão descritos aqui, temos ainda o que? Mais 12 anexos. Fora que para o seu deleito de sabores de conhecimento, você tem que estar preparado, apto. Você não consegue estudar essa norma só olhando para ela. Então, você tem que olhar para NR7, para NR9, para NR10, para NR11, para NR13, para NR15, para NR17, para NR18, para NR35, para NR23, para NR26. Ou seja, a norma NR12 ela vai ter interface com outras normas. Então é importante lembrar que, além disso, também
Deixa eu passar aqui para a próxima página para que você fique mais tranquilo quando vê a próxima página. Ó. Além dos 18 itens da parte geral, mais as normas que eu citei, tem essa lista de anexos. E são 12, só 12 anexos para que nós possamos nos apreciarmos desse conhecimento ligados a máquinas e equipamentos. Eu espero que você não está com preguiça de estudar, claro, prezado aluno, você não está. Visto esses assuntos, tem que deixar claro que os anexos eles são tão importantes quanto a parte geral. E lá no seu item 12.17 ele trata especificamente que para fins da aplicação desta norma, os anexos que contemplam obrigações, disposições especiais ou exceções que se aplicam a um determinado tipo de máquina e equipamento em caráter prioritário aos demais requisitos dessa norma, sem prejuízo ao disposto em norma específica. Os anexos têm prioridade, claro, por quê? Porque ele é específico para aquela máquina, prioriza o que está lá. Atendeu a prioridade do que está no anexo, volta agora para a parte geral, para esses 18 itens, certo? Lá nos princípios gerais da NR12, ele fala o quê? Que essa norma regulamentadora e seus anexos definem as referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para resguardar a saúde e integridade física dos trabalhadores e estabelecer requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto e de utilização de máquinas e equipamentos, e ainda a sua fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão, a qualquer título, em todas as atividades econômicas, sem prejuízo da observância do disposto nas demais normas regulamentadoras, aprovadas pela Portaria 3214 de 78 nas normas técnicas oficiais ou nas normas internacionais aplicáveis, e na ausência ou omissão destas, opcionalmente, as normas europeias do tipo C harmonizadas. Essa norma ela vai tratar da segurança de quê? Vai tratar, né, desses requisitos mínimos aqui, ó, para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Bora grifar aqui, ó, doenças do trabalho, referente ao que? As máquinas e equipamentos. Máquinas e equipamentos. Então, evitar, né, a prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto e de utilização. Aí você pensa assim, mas espera aí, fase de projeto, beleza, você entende o que é a fase de projeto. Mas o que é essa fase de utilização? O que é a fase de utilização? Vamos então ver o que é a fase de utilização. Deixa eu pegar aqui. Vamos admitir que o verdinho, a máquina nasceu, né? Tá lá, bonitinha a máquina. Aí você vai para fazer o quê? Você vai ter que pegar a máquina, então ela foi feita, então ela vai vir toda desmontada. O que você vai fazer então? Você vai ter que fazer a instalação dessa máquina, a montagem da máquina e o ajuste da máquina. Essa fase, comumente entendemos que é essa fase de comissionamento, porque você vai fazer a montagem e instalação e o ajuste dela, então ela vai ter que cumprir os requisitos do fabricante. Então o fabricante ele monta a máquina e vai fazer os testes e fala assim, pronto, cliente, a sua máquina está entregue. Então, feito esse comissionamento, você está com a máquina pronta para que ela trabalhe. Transportou, fez a montagem, instalação e os ajustes, agora você vai fazer o quê? Está prontinha, vai rodar a máquina. Quando você roda essa máquina, você vai fazer o quê? Basicamente duas coisas, a operação da máquina e a manutenção. A manutenção ela consiste o quê? Na limpeza, na inspeção desse equipamento. Lógico, manutenção você pode colocar manutenção preventiva, preditiva, corretiva, lubrificação, limpeza, inspeção, reaperto. Então, é tudo que envolve manutenção. Prezado aluno que não teve contato com essa frase. Por incrível que pareça, tem pessoas que conhecem manutenção, mas não da maneira que eu estou falando. Nessa fase aqui pode-se dizer que é a vida da máquina. Então, você tem a operação, os operadores,
e a manutenção. Então você opera, faz manutenção, volta a operar, faz manutenção, opera, faz manutenção, opera, faz manutenção. E feito isso, né, que é a vida da máquina, você vai passar para a próxima fase, que é o quê? Ela um dia vai ter que ser desativada. Desativou a máquina, aí você vai fazer o quê? O desmonte dela. Desmontou a máquina, você vai ter que levar ela para onde? Transportar. Transportar e acabou. Então, a fase de utilização da máquina consiste nisso. Transporta, faz a instalação, montagem e ajuste. Opera, faz manutenção, limpeza, inspeção. Ou seja, é a vida da máquina aqui, bem dizer. Aí, ela vai ser desativada, ela vai ser desmontada e ela vai ser transportada. Então, isso aqui é a fase de utilização constante na norma. As disposições dessa norma referem-se às máquinas e equipamentos novos e usados, exceto nos itens que houver menção específica quanto à sua aplicabilidade. Tanto equipamento novo quanto usado, você vai ter que fazer também, se fosse aqui, ó, vou levar de um lugar para o outro. Esse transporte, você vai fazer o quê? O desmonte no caso. Desmontou, transporta. Aí depois volta, vai lá, instala, faz a montagem, ajuste, opera e etc. Volta, é um ciclo, até que você desativa a máquina de uma vez por todas. Aí ali já não tem mais o que fazer. Isso que é a fase de utilização de máquinas. O que é a aplicabilidade da norma NR12? A aplicabilidade dela está no item 12.1.3. Desculpa, querido aluno, mas eu esqueci de falar para você. Peço que você imprima a norma para você estar acompanhando, grifando, fazendo suas anotações, que é bastante importante. No item 12.1.3, as máquinas e equipamentos comprovadamente destinados à exportação estão isentos do atendimento dos requisitos técnicos de segurança previstos nessa norma. Por que ele está, quando o equipamento ele vai para exportação, ele não tem que atender NR12? Pelo simples fato de que naquele outro país eles não têm NR12. Pena para eles. Eles têm outra norma. Então, é bem claro que quando você vai exportar, então você está numa empresa que você fabrica máquinas para exportação, então a norma está isentando o cumprimento dos itens. Então, você vai ter que atender a legislação daquele país, não a legislação deste país. O que mais? Não se aplica também a norma ao quê? Não vai se aplicar a máquinas e equipamentos movidos ou impulsionados por força humana ou animal. É um equipamento movido ou impulsionado por essas forças aqui? Ah, uma carroça, né? Exatamente. Né? O carrinho de mão, exatamente. Isso aí não vai aplicar a NR12. As máquinas e equipamentos expostos em museus, feiras, eventos para fins históricos que não sejam considerados como antiguidades e não sejam mais empregados com fins produtivos, desde que sejam adotadas medidas que garantam a preservação da integridade física dos visitantes e dos expositores. Nesse ponto aqui, quando vai expor uma máquina numa feira, por exemplo, essa feira, né, tem que garantir com que as pessoas que estão ali, eles não vão se machucar. É importante, eu já fui em feiras aqui perto, em Goiânia, que tinha uma máquina que ela oferecia um certo risco. Eu acho que na época eu não tinha o conhecimento para pelo menos orientar o expositor, mas é interessante que cumpra-se também. Outro item que não vai ter cumprimento são o quê? Os eletrodomésticos. Máquinas e equipamentos classificados como eletrodomésticos, eles não fazem parte da NR12. As máquinas e equipamentos classificados, os equipamentos estáticos e as máquinas portáteis e ferramentas transportáveis. Imagina aqui, ó, ferramentas portáteis, ó, furadeira. Furadeira é uma maquininha perigosa, né? Então, coloca lá um botão de emergência na furadeira. Tá vendo? Então, por isso que não aplica NR12 na furadeira. Você não vai aplicar na furadeira. Não tem como você colocar o botão de emergência. É uma máquina portátil, certo? E o que mais? As máquinas também do Inmetro, lembrei. As máquinas certificadas pelo Inmetro, desde que seja atendido todos os requisitos. Por curiosidade, eu entrei lá no site do Inmetro e não achei nenhuma máquina que esteja certificada pelo Inmetro. Se tiver, seria interessante que o aluno levasse isso em sala de aula. Eu também fiquei curioso. Mas só que temos que falar desse assunto aqui, ó.
equipamento estático. O que é esse equipamento estático? Porque você não vai aplicar NR12 no equipamento estático, mas por que você não vai aplicar? Vamos ver então aqui o que é o equipamento estático. O equipamento estático é esse aqui, ó. Você, todos bebemos, em algum momento da vida, bebemos algo. Aqui você tem aqui esse transportador e vem essas garrafas, trazendo essas garrafas nessa filinha, né? Então esse transporte que é o unifilar, aqui você tem um pulmãozinho. E você tem uma máquina que é um datador, né? Uma videojet, mais comumente conhecido. Aqui você tem o canhão da videojet, aqui você tem um computadorzinho. Isso é nada mais, nada menos do que uma impressorinha. Essa impressora aqui, ó, na tampinha da sua garrafa, você vai ter uma impressão. Essa impressão veio desse canhão. Então, esse canhão ele vai ficar posicionado. Na hora que passa a garrafa ali, ele joga esse jato de tinta e faz, pode ser no rótulo ou em qualquer outro lugar. Essa máquina aqui é um equipamento estático, ele não vai sair do lugar, ele não vai machucar, ele não tem movimento, ele não tem nada. Esse é o equipamento que estávamos falando aqui na NR12 aqui, ó. Esses equipamentos aqui que não fazem parte, ele está isento, certo? Vamos falar agora das medidas de proteção. As medidas de proteção referentes às máquinas e equipamentos, ela fala que o empregador deve adotar medidas de proteção para o trabalhador em máquinas e equipamentos capazes de resguardar a saúde e integridade física dos trabalhadores. Você, como técnico de segurança, garantir que essas medidas de proteção tenham valor. Para que você faça isso, você tem que avaliar riscos, certo? O que é essa avaliação de risco? Você vai identificar perigos e você vai fazer uma estimativa de risco. Observe aqui o perigo. Tá aqui, ó. Você tem esse compressor, a correia, né? A polia. Com certeza pode acontecer um acidente, da mesma maneira que acontece aqui. Identificou o perigo? A próxima pergunta, qual que é o risco de acontecer um acidente nessa máquina? Para que você faça as medidas de proteção, identifique os perigos e estime os riscos. Feito esse conjunto de informações, aí você vai considerar as proteções por prioridade. A prioridade das proteções, elas seguem uma hierarquia. Essa hierarquia, ela está constando aí no item 12.1.8. São consideradas medidas de proteção a ser adotada nessa ordem de prioridade. Na NR12, ele fala que as proteções ela tem que ter o quê? O caráter coletivo. Então, a primeira medida que deve ser tomada é a medida de caráter coletivo. O enclausuramento de um equipamento, por exemplo, porque faz muito barulho, aí o que eu tenho que fazer? Faz muito pó, o que eu tenho que fazer? Enclausura, porque o pó fica dentro daquele local, o barulho fica dentro daquele, o ruído fica dentro daquele local, então você não tem que colocar proteções adicionais para trabalhadores.
Mas, se de tudo ainda houver resquício, você vai utilizar as medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho, como, por exemplo, você colocar, estimar um tempo de trabalho máximo para aquele trabalhador, em vez de você pensar numa rotina de 6 horas ou de 8, você diminui. Então, ele vai reduzir a exposição daquele trabalhador àquele risco. E se de tudo não deu, a medida coletiva não deu, a medida administrativa não deu, aí sim você vai utilizar o que? O equipamento de proteção individual, o EPI. Certo? Feito isso, as pessoas elas gostam de colocar lá no PPRA os riscos de acidente, os riscos mecânicos. Mas só que tá escrito aqui, gente, ó, medidas de proteção a ser adotada nessa ordem de prioridade. Então, quando você faz as medidas de proteção, você faz um documento aqui, um documento. Então, não vai para o PPRA o risco de acidente. O que tem que ir no PPRA é o Programa de Prevenção de Risco Ambiental. O Programa de Risco Ambiental, ele vai tratar de riscos físicos, riscos químicos e riscos biológicos. Aqui, nas máquinas, nós podemos fazer esse programa de prevenção de riscos mecânicos. Não entra lá no PPRA. Por quê? Você pode fazer esse programa de prevenção de riscos mecânicos de que maneira? Planejando, aplicando, avaliando o que foi feito e agindo. Isso é o que? Um PDCA. Você vai fazer um trabalho de melhoria contínua. Como assim? Você vai antecipar os riscos, avaliar esses riscos e controlar esses riscos. Isso é a base do sistema de gestão e segurança do trabalho. Quando você faz um programa de prevenção de riscos mecânicos, que a própria NR12 está falando para que você cumpra, que você hierarquize esses riscos, vai garantir que a empresa tenha uma melhor segurança do trabalhador. Deixa o PPRA para se preocupar com os riscos químicos, físicos e biológicos. E o programa de prevenção de riscos mecânicos, que são que é o DNR12, você se preocupa em garantir que as máquinas e os equipamentos desses setores tenham a segurança adequada. Faz tudo direitinho, faz uma gestão bonita, você técnico vai ser muito mais valorizado a colocar lá no PPRA, porque senão vai ficar um documento extenso, muito grande e que não vai ter sentido. Separa, faz análise do posto de trabalho, quando for tratar de ergonomia, a análise ergonômica do posto de trabalho, faz lá, faz a análise lá. Não precisa citar, faz a análise ergonômica. Tá com vontade de fazer bastante programa, faz lá, não faz no PPRA, porque ele não vai ter sentido. É melhor fazer pouco e fazer bem feito do que fazer muito e fazer mal feito. O feito ele é melhor que o bem feito. O feito vai lá no PPRA, faz o PPRA, antecipa, reconhece, avalia e controla os riscos. Ambientais. Vem aqui no programa de prevenção de riscos mecânicos, faz a mesma coisa. Antecipa, reconhece, avalia e controla esses riscos. E depois vai também lá na análise ergonômica do posto de trabalho, faz a mesma coisa. Utiliza os programas que estão nas normas de maneira separada para que seja bem feito. Senão você só está falando um problema. Você está dando um argumento para o auditor fiscal falar assim: ah, então quer dizer que você tem riscos mecânicos aqui no seu posto de trabalho? E o que foi feito? Aí pronto, lá vai tomar uma multa de graça, um auto de infração. Por quê? Porque achou bonito, porque viu todos colocando. Essa é a minha posição. Concordo que tem muitos colegas que falam que deve colocar os riscos mecânicos também lá no PPRA. Eu não concordo. Se tiver uma previsão legal, tudo bem. Se tiver escrito na próxima revisão, concordarei. Mas no caso, não. Esse P é de programa, esse outro P é de prevenção, esse R é de risco e esse aqui é de ambiental. Ambiental não é ocupacional, tá? Ocupacional vai ligar todos os riscos, que está lá na NR7. Agora, na NR9 só são 3, químico, físico e biológico. Dando sequência,
aos riscos mecânicos ou de acidente, desculpa, na aplicação dessa norma e nos seus anexos devem considerar as características das máquinas e equipamentos, do processo, a apreciação de riscos e ao estado da técnica. O processo como um todo, ele deve ser observado do início ao fim daquela cadeia produtiva, ou então se você está numa simples carpintaria, tem que observar todo o processo e levar em consideração para você evitar os riscos de acidente. Você tem aqui um risco grande, certo? Aí você sabe que aqui você pode ter até um risco de morte. Então aqui, essa linha que eu fiz aqui, tudo isso aqui é o risco. Então, vai passando o tempo, se você não fizer nada, então aqui é o tempo, certo? Fiz aqui, aqui é tempo, T de tempo, e aqui é o Rzinho de risco. Então o risco está alto, certo? Então vai passando o tempo, você não faz nada, passou uma semana, 2, 3, o risco ou ele fica aqui ou ele pode até aumentar. Diminuir é difícil, mas o risco fica ali, fica alto. Quando você faz essa apreciação de risco, a tendência é esse risco o quê? Cair. Lógico, gente, que o risco ele não vai zerar em determinados pontos, ele vai reduzir, tanto que o legislador lá no artigo 7º ele fala a redução dos riscos, ele não fala eliminação dos riscos, porque existe um risco. Você está vivo, você pode morrer, basta você tropeçar, não precisa uma Scania bater de frente em você, basta você cair de mau jeito com a cabeça no chão, que você pode morrer, pode estar com um copo no bolso, que você vai morrer. Então assim, a linha é fina, então o risco ele existe, por menor que seja, mas ele existe. Porém, quando você faz a apreciação do risco, o que acontece? Esse risco ele diminui. E também a apreciação desse estado da técnica. Aí, o estado da técnica, não é o apontador a laser, é a canetinha marca-texto. Então, o que é esse estado da técnica? O estado da técnica, ele permite instalarmos dispositivos condicionados à característica da máquina, ainda que de menor complexidade, e que tem um potencial de segurança menor e uma eficiência um pouquinho menor. Mas só que esse estado da técnica, ele vai fazer com que você faça o melhor custo-benefício. Então, você de repente tem equipamentos de segurança que não podem ser utilizados dentro daquela máquina, porém, você utilizando o que há de mais moderno em termos de segurança, você pode utilizar dispositivos secundários àqueles pensados primariamente, mas só que farão a mesma atividade, que terão os mesmos resultados ou até melhores, certo? Então, isso que quer dizer esse estado da técnica. No item 12.1.9, a adoção de sistemas de segurança na zona de perigo deve considerar as características técnicas da máquina e do processo de trabalho e as medidas alternativas técnicas existentes de modo a atingir o nível necessário de segurança previsto na norma. Aí, esse conceito aqui, zona de perigo. O que é esse conceito aqui, zona de perigo? O conceito da zona de perigo é o seguinte: zona de perigo é qualquer zona dentro ou ao redor de uma máquina ou equipamento onde uma pessoa possa ficar exposta ao risco de lesão ou dano à saúde. Vou mostrar para vocês algumas imagens que tem essas zonas de perigo. Essa primeira imagem aqui, a zona de perigo, com certeza ela está protegida. Então, tudo isso aqui para dentro é a zona de perigo. Tudo que está para fora já é uma zona livre de perigo. Se o trabalhador, por um acaso, adentrar numa zona de perigo desprotegida, o que vai acontecer com ele? Tá lá, vai machucar uma mão, ele vai ter um membro puxado ou então um dedo cortado. A zona de perigo, dentro desse equipamento aqui, você vai ter o perigo. A pessoa vai colocar a mão ali dentro dessa área e pode se machucar. Então, sinaliza. Então, qualquer pessoa dentro ou ao redor de uma máquina ou equipamento, a zona perigosa. Qualquer zona dentro ou ao redor
de uma máquina, um equipamento, aonde uma pessoa possa ficar exposta com risco de lesão ou dano à saúde. Ah, então quer dizer que se fizer muita poeira, o raio do local onde faz poeira é uma zona perigosa. Por quê? Aquela poeira pode entrar dentro do seu pulmão, o nosso organismo não conseguir filtrar e aquilo ali pode até causar um câncer. Então é muito complicado. A zona perigosa, nós estaremos nas próximas aulas mostrando mais pontos de zona perigosa e como proteger os trabalhadores. Não existe só essas proteções fixas aqui ou móveis. Então vamos comentar com propriedade o que são essas zonas. Mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai tocar nesse assunto. Vamos falar agora dos trabalhadores. O que cabe aos trabalhadores? Cabe aos trabalhadores cumprir as orientações relativas aos procedimentos seguros de operação, alimentação, abastecimento, limpeza, manutenção, inspeção, transporte, desativação, desmonte e descarte de máquinas e equipamentos. Esse é o contexto da NR12. Mas só que, se você observar, lá na NR1, o que cabe aos trabalhadores da NR1? Quase o que está escrito aqui. Deixa eu ver para vocês. Cabe ao trabalhador cumprir as disposições legais regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador. O empregador, na figura, pode ser na figura do técnico de segurança, né? Então ele coloca você como a pessoa que vai representar, aí você faz uma ordem de serviço e você coloca tudo isso aqui. Pronto, já está cumprindo o que está escrito no NR12, certo? Leitura complementar para você, está lá a portaria 3275, que trata de quem? Das atividades do técnico de segurança. Então vai estar numa das suas atividades vocês orientar os trabalhadores contra os riscos dos trabalhos. O que cabe ao trabalhador? Não realizar qualquer tipo de alteração nas proteções mecânicas ou dispositivos de segurança de máquinas e equipamentos de maneira que possa colocar em risco a sua saúde e a integridade física de terceiros. Ele vai comunicar também ao seu superior imediato se a proteção ou dispositivo de segurança for removido, danificado ou se perdeu a sua função. Observem aqui. Na revisão do NR1, ele já trouxe esse conceito. Esse conceito aqui seria o direito ou o dever de recusa. Então, eu gosto de citar essa empresa, a Votorantim Cimentos. Foi uma visita técnica que os alunos do campus Ceilândia fizeram e eles falaram do dever de recusa. É um dever seu você garantir a sua integridade física. Você não pode perder o seu um membro, se machucar. Não é um direito, é um dever. Você tem que parar de trabalhar. Mas só que por lei, por legislação, você tem que comunicar o seu superior imediato se uma proteção ou um dispositivo de segurança for removido. Vamos olhar o que está lá na NR1. Na NR1 está falando o seguinte: o trabalhador poderá interromper suas atividades quando constar uma situação de trabalho onde ver que envolva um risco grave e iminente para a sua saúde, informando imediatamente o seu superior hierárquico. Olha, isso está parecendo questão de concurso, ó. Superior hierárquico e superior imediato. Superior imediato ou superior imediato. A diferença de um para o outro é o quê? É que esse superior imediato vai ser o superior que você se reporta automaticamente, é o mais próximo que tiver ali de você. Já o hierárquico não, já é aquele que você vai ter obrigação, né? É o que está acima. Se você é operador, você tem lá o que? Um encarregado, ou então você tem o seu gerente, então dependendo da sua hierarquia. Agora, se você está num posto onde todos que estão ali de repente tem o chefe de uma seção de engenharia, aquele chefe, ele é o seu superior imediato. Você está na operação, você tinha que reportar a pessoa da operação. Então, o hierárquico seu, nesse caso, se você é da produção, é o chefe da produção. Agora, o imediato aqui
é o chefe da engenharia se estiver passando por ali perto. É isso que quer dizer. Já aqui na Convenção 55 está dizendo o que lá no artigo 13? Deverá ser protegido de consequência justificada todo trabalhador que julgar necessário interromper uma situação de trabalho por considerar por motivos razoáveis que ela envolve um perigo iminente e grave à sua vida. Isso faz parte da Convenção 55, do qual o Brasil faz parte, e também lá no artigo 19, o trabalhador informará imediatamente ao seu superior hierárquico sobre qualquer situação de trabalho que dê motivos razoáveis que envolvam perigo. Está tanto no artigo 13 quanto no artigo 19 da Convenção 55 esse direito de recusa. No caso, eu entendo que não é um direito de recusa, é um dever. Caso vocês queiram entender um pouco mais entrar no próximo assunto e pegar alguma norma técnica da BNT, estou abrindo aqui para vocês. Tem as normas que estão ligadas à NR12. Você tem aqui a ISO, a 12100, ela está em vigor, ela é uma norma extremamente eficaz. Quem quiser acessar não, é só observar se essas normas estão valendo a data de publicação e a validade dela. Você entra nesse site aqui, ABNT Catálogo. Quando você entra nesse ABNT Catálogo, aí você digita o número da norma, um texto dela, que vai aparecer para você aí o status dela, as informações necessárias. Então essa norma, que nem aqui, ela se trata de tecnologia básica, princípios e metodologia de obtenção de segurança em projetos de máquinas e estabelece princípios para apreciação de redução dos riscos. Não que você, técnico de segurança, estará fazendo o projeto de uma máquina. Não é isso, porque você não é um profissional habilitado. Mas só que algumas informações que estão presentes ali são importantes para que você possa ajudar a orientar a empresa a reduzir esses riscos. Uma outra que está presente também é essa 13849, que vai tratar do que? Segurança de máquinas nas partes de comandos relacionadas à segurança, princípios gerais de projetos. Enfim, tem uma série de normas aí. Essas normas, elas são pagas, tá? Então tá aqui os valores dela, essa aqui é 262. Essas três que eu falei aí, elas estão baratinhas, R$ 981,90. Estamos aceitando doação dessas normas para que possamos colocar na nossa biblioteca. Turma, falei bastante, acho que dá tempo agora da gente descansar, pegar um pouquinho de ar, né, nessa nossa Brasília aí. E vou pedir também que façam avaliação dessa videoaula para que eu possa estar melhorando esse conteúdo. De repente, se tiver alguma repetição de fala, podem colocar lá, ou então se eu passei muito batido algum assunto, se eu não expliquei. Eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Fechado? A próxima parte vamos tratar de arranjos físicos.